Áudio interior humano. A voz que fala do seu interior para o seu interior. Produção e apresentação: João Jorge. Olá, sejam bem-vindos ao Áudio Interior Humano, um projeto do CI, Centro de Estudos do Interior Humano, vendendo espelhos na Feira da Vida para as pessoas se conhecerem melhor. E hoje no nosso programa nós vamos falar sobre sensoriedade, sobre sensibilidade, sobre o sentir, essa habilidade que nos faz existir, essa habilidade que todos os seres vivos possuem e principalmente os animais têm isso de uma forma bastante latente, bastante consciente. Vamos conversar um pouco sobre isso, destrinchar o quão isso é importante na vida humana e tentar entender o porquê o humano vem deixando isso tanto de lado, né? Se apegando muito mais ao que pensa, ao racional e deixando o sensorial, o sentir que nos faz existir um pouco de lado. Mas antes de penetrar mais nesse assunto, eu quero falar para vocês um pouco mais sobre esse projeto que nós estamos desenvolvendo, o áudio interior humano. O áudio interior humano nada mais é do que uma brincadeira aí aos programas de rádio. Em vez de rádio, ficou áudio. Então é o nosso programa de áudio que você pode ouvir enquanto você navega pela web, você ouve enquanto vê o Facebook, você ouve enquanto vê os seus e-mails, enfim, você ouve enquanto faz outra coisa, porque os vídeos, de uma certa forma, você precisa parar o que está fazendo, carregar o vídeo e ficar olhando aquele vídeo enquanto aquele vídeo está acontecendo, você não faz outra coisa. Pois bem, os programas de áudio, eles podem ser ouvidos enquanto você faz outra coisa, até mesmo fora da web. Você pode salvar caso se interesse pelos conteúdos e ouvir isso depois aí no carro, no ônibus, em sua casa, enfim, aonde você quiser. Mas vamos deixar de blá 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 e vamos direto ao assunto. Hoje o assunto é sensoriedade. E o que é sensoriedade? O que é o sentir? Essa habilidade que nos faz sentir. Antes de falar sobre o sentir, eu quero falar um pouco sobre o que nós entendemos como seres humanos, né? Nós nos diferenciamos dos outros animais devido à nossa habilidade de raciocínio. Nós dizemos assim, somos seres racionais. E como seres racionais, nós nos diferenciamos dos outros animais. Pois bem, se nós nos diferenciamos dos outros animais apenas pela nossa racionalidade, sobre o nosso poder de raciocínio, é muito pouco. Lógico que nós temos uma habilidade que os animais não têm tão desenvolvido, mas muitos deles têm essa habilidade de raciocínio, de pensar, não tão forte, não tão intensa e tão presente quanto a nossa, mas a maneira deles. Porém, vamos fazer uma experienciazinha aqui. Enquanto você está me ouvindo, pensa aí uma situação bastante prazerosa. Uma situação, seja ela uma situação que você já passou ou que você desejaria passar. Pensa numa situação prazerosa. Tá pensando? Pois bem, qual é a sensação enquanto você pensa nessa sensação? Qual é a sensação que você sente no corpo quando você pensa numa situação prazerosa? Não preciso nem dar muito tempo, né? A resposta é óbvia. Você sente o prazer, você sente uma satisfação, você sente uma coisa boa, bastante equivalente ao que você pensou, tá? Pois bem, guarda isso aí. Vamos fazer uma segunda observação, uma segunda pesquisa. Pensa agora numa situação desagradável. Seja ela uma situação que você já passou, uma situação que você acha que pode passar, que você teme, enfim, pensa numa situação que para você é bastante desagradável.
e presta atenção qual é a sensação que você tem aí no seu corpo, nas suas carnes, na sua pele, quando você pensa em uma situação desprazerosa, uma situação de desconforto. E aí? Qual é a sensação? Tenho certeza que essa sensação é uma sensação desagradável, uma sensação de desconforto, de desprazer, uma sensação bastante parecida com as imagens, com as vibrações que você vem pensando. Pois bem, analisando, nós percebemos que o pensamento, seja ele prazeroso, seja ele um pensamento amedrontador, um pensamento desconfortável, um pensamento ruim ou um pensamento confortável, um pensamento bom, ele faz com que o nosso sensorial, o nosso sentir, o nosso sentido perceba essas vibrações no nosso corpo, na nossa pele por inteiro. Pois bem, nós sentimos aquilo que pensamos. É aí que eu quero chegar. O ser humano, ele é capaz não só de perceber o seu entorno através da sensoriedade, da sensibilidade, de sentir o sol, de sentir o vento, de sentir as pessoas, de sentir os locais, de sentir, enfim, tudo que o cerca, como ele também tem a habilidade de sentir o que pensa, o que imagina. Logo, nós somos seres sensoriais. Não somos seres apenas racionais, nós somos mais do que seres racionais, nós somos seres sensoriais. Porque se fôssemos seres racionais, nós sentiríamos não só o que pensamos, mas nós também pensaríamos o que nós sentimos. E isso não acontece. Nós não pensamos o que sentimos. É muito pelo contrário, nós sentimos o que pensamos. Então, isso nos leva a entender que somos seres sensoriais. E essa sensoriedade, essa sensibilidade é uma coisa que vem sendo deixada de lado durante muito tempo pela humanidade. A humanidade envaidecida pelo pensamento, pelo raciocínio, não que isso não seja importante, tá? Eu não quero aqui fazer nenhum descarte dessa habilidade tão importante. É graças a essa habilidade que eu estou aqui falando, que eu estou aqui me comunicando. É uma habilidade extremamente importante na nossa formação, no nosso desenvolvimento e na nossa ação como seres humanos. O pensamento é indispensável. Porém, nós demos demasiado valor ao pensamento e vemos deixando de lado os nossos sentimentos. Passamos a não perceber como esses sentimentos funcionam, o que é que nós podemos fazer com eles, até onde esses sentimentos podem nos levar. E eles ficaram, de uma certa forma, aí de stand-by. Hoje em dia nós precisamos entender uma situação e nos baseamos no entendimento dela e muito pouco no sentir. Quando você vai contratar um funcionário, uma empregada para trabalhar na sua casa, ou vai escolher aí um romance, uma pessoa para lidar com você, você quer olhar o currículo, desse empregado, analisar as possibilidades, se ele serve ou não serve. E isso não é certeza de que você vai acertar com esse funcionário. Muito pelo contrário, você pode até se decepcionar e pode até se surpreender com isso. Porém, há uma habilidade de sentir, de você perceber, e é o que hoje no mundo corporativo se chama de feeling, tá? Grandes empresários, grandes homens de negócios e mulheres de negócios se utilizam desse feeling quando observam uma situação, uma pessoa ou uma possibilidade de investimento ou de
diretriz no mercado, estas pessoas não só se calçam e avaliam as probabilidades racionais deste fato, eles sentem e através dessa sensação eles tomam uma atitude. E essa sensação, ela é capaz de trazer dados extraordinários, porque o sensorial, ele nos liga a muito mais do que nós podemos perceber com o raciocínio. Ou a sensoriedade, agora aqui no pé da cozinha, quantas vezes você já não pagou para ver uma coisa e de repente você chegou no meio dela e disse: eu sabia que isso ia dar errado, devia ter seguido. Sabe aquela sensação? É aquele feeling, aquela intuição que você tem de uma coisa, é uma sensação, é na pele, não é um pensamento, é uma sensação de que aquilo não vai dar certo e você muitas vezes, por falta de treino, por falta de habilidade, você não segue isso e isso acaba acontecendo e você diz: deveria ter escutado essa vozinha interior. E da mesma forma, quando nós nos aproximamos de uma pessoa amada, né, de um bem-estar, de uma paquera, como é que você faz isso? Você não analisa racionalmente, será que aquela pessoa serve para mim? Será que ela tem o estudo compatível? Se ela fala o idioma correto? Será que ela frequenta os lugares? Você não faz uma avaliação racional, muito pelo contrário. Uma avaliação racional pode dar em nada. Você vai pela sua sensibilidade. Se você está gostando, se está gostoso, se o seu corpo está respondendo a esses estímulos e se ele responde bem, você vai. E quando você segue isso, muitas vezes você acerta e você se dá muito bem. Pois bem, o que eu quero chamar a atenção hoje nesse estudo é que a nossa sensibilidade, ela funciona como se fosse um programa de computador de vários terabytes. Sabe, vários terabytes. Ela analisa assim vastamente uma situação, enquanto que o raciocínio, também importante, ele avalia uma situação com alguns kbytes apenas. Então, ele não percebe toda a extensão da situação. E a sensação, ela é capaz até de perceber o daqui a pouco. O atemporal. A sensoriedade é capaz disso. Grandes empresários, ao comprar uma ação, eles não só se baseiam nas pesquisas, mas se baseiam muito no seu feeling, na sua intuição, de dizer assim: essa ação pode, eu estou sentindo que é por aqui, compra mais. E às vezes os índices de mercado não apontam tão bem assim, mas alguma coisa nele diz: compra mais, e ele compra mais e ele acerta. E acabam chamando ele de sortudo. E muitas vezes ele faz o contrário. Num mercado competitivo, ele olha para um produto e diz: este produto tem que ir nessa direção. Ele não sabe o porquê, não é uma sabedoria, não é racional, ele sente. E ele exercita isso, e ele segue esse senso. E ele acerta. Hoje, no mercado corporativo, estes profissionais que têm o sensorial bastante desenvolvido, bastante aguçado, são disputados a tapa. São profissionais que são chamados assim no mundo corporativo de executivos e de pessoas que têm feeling. Dizem assim: ele tem um feeling, ele tem um faro para os negócios que é ele. E todo mundo quer trabalhar. Por isso, se isso está te chamando um pouco a atenção, começa a prestar um pouquinho mais atenção no que você sente. E o que você sente é no corpo, não é na cabeça. Você sente até o que passa pela sua cabeça, mas o seu corpo é o que você sente.
Uma situação, ela não mente no seu corpo. Se está frio, a sensação é de frio, não é um pensamento de frio. Se está calor, é uma sensação de calor e não um pensamento de calor. E quem sabe, se ligando um pouco mais à sua sensoriedade, você comece a desenvolver um pouco mais e a perceber os seus caminhos. É aí que eu quero chegar. É você perceber um pouco mais dos seus caminhos, das suas direções, das suas necessidades com o seu sensorial, para que você acerte mais, para que você tenha mais prosperidade, tenha mais sucesso. Pessoas que se utilizam mais do sensorial do que do racional, que se utilizam dos dois, é lógico, mas que se utilizam mais do sensorial do que do racional, prosperam muito mais, são muito mais felizes, são muito mais saudáveis. Se você não está acreditando muito na conversa, pesquisa. Dá uma observada aí na vida de algum conhecido seu que é um pouco mais aí próspero do que você na área sentimental ou na área financeira ou na área profissional e vê como é que ele lida. Não fala nada para ele, mas observa, vê como ele lida. Ele vai muito pelo raciocínio ou ele vai meio pelo sentimento? Porque o sentimento é meio assim, né? A gente vai indo, a gente vai tocando, não tem muito gueri-gueri, não tem muita frescura. A gente vai deixando acontecer e vai fazendo junto, vai sentindo, né? As circunstâncias vão dizendo para nós mais para cá, mais para a esquerda, e de repente a sensação começa a ficar mais desconfortável e vai ficando mais confortável para a direita, e você diz, bom, vamos para a direita, e de repente a sensação vai dizendo, para um pouco, e você para e você relaxa, e de repente a sensação vem e diz, é hora de correr, e aí você segue a sensação e a coisa vai andando. E antes de terminar esse nosso áudio interior, eu quero falar um pouco sobre valor. O que é valor? Valor é dinheiro. Dinheiro nada mais é do que valor, é uma unidade de valor, né? O papel é apenas uma moeda que diz o quanto aquela moeda, né, de papel ou de metal vale. Ele está apenas uma representação do valor. Pois bem, se o dinheiro é valor, a nossa característica de valor em nós, no nosso campo, é essa habilidade que nós temos de sentir as coisas à nossa maneira, porque você tem uma maneira de sentir a vida à sua maneira, que é diferente da minha, que é diferente do seu irmão, da sua irmã, que é diferente do seu pai, da sua mãe, do seu patrão, do seu funcionário, da sua esposa, dos seus filhos, enfim, somos todos diferentes, cada um sentimos de uma maneira. Pois bem, o quanto você valoriza o que você sente, o quanto que você valoriza esses sensos que a vida lhe deu como ferramentas de percepção do seu meio, do meio em que você vive. O quanto você valoriza isso é exatamente a medida de valor que você gera energeticamente no seu campo. O seu campo vibratório, ele vibra em se falando de valor o tanto quanto você valoriza o que você sente. Está percebendo? Você sente e você valoriza o que você sente. Se você valoriza o seu campo sensório, o seu campo energético e magnético é um campo de valor. E se o seu campo é de valor, valor atrai valor. É aí que eu quero chegar. Se o valor atrai valor, quanto mais você valoriza os seus sensos, a sua maneira de perceber e de sentir a vida e as coisas, mais dinheiro você atrai, mais valor você tem, mais oportunidades de trabalho, de crescimento e de prosperidade você atrai. Se baseia nas pessoas prósperas ao seu entorno,
Quando você chega perto delas, elas têm uma sensação, elas têm uma energia, um magnetismo de valor. Eles acreditam muito no que eles sentem e da maneira que eles sentem. E você às vezes diz, parece que ele tem um rei na barriga. Mas ele tem mesmo. Ele banca, o jeito dele de sentir é o jeito dele. Ele não abandona o jeito dele para fazer gracinha para os outros. A gente tem muito disso, de querer fazer gracinha para a freguesia, para poder encher o nosso ego de vaidade. A gente abandona a nossa maneira de sentir. Muitas vezes você está sentindo que aquilo é uma coisa meio estranha, meio desagradável. Mas, para fazer gracinha para os outros, você vai contra a sua sensação e vai no vai da valsa, né? Para fazer graça para os outros, e você se desvaloriza. Essas pessoas que se desvalorizam, elas não têm o menor valor. Você chega perto delas e não tem vontade de somar, não tem vontade de dar oportunidade. Já com as pessoas que se valorizam, você tem vontade de somar, você tem vontade de agregar, você tem vontade de ajudar, você tem vontade de somar com isso, porque valor atrai valor, né? Então, fica aí essa nossa dica do programa de hoje sobre a sensoriedade. Experimenta um pouco mais os seus sensos, a sua habilidade humana de sentir, e exercitando ela, fica do lado dela quando você perceber. Começa a acompanhar a sua maneira de sentir, essa ferramenta que a vida te deu e que é tão útil e tão disputada hoje no mercado. Pessoas que lidam bem com isso e sabem usar são profissionais de ponta, são profissionais disputados à tapa. Essa foi a nossa mensagem de hoje no nosso áudio interior. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para você e a gente se vê no próximo programa. Não perca, hein? Áudio Interior Humano, um projeto do Centro de Estudos do Interior Humano do CI, vendendo espelhos na Feira da Vida para as pessoas se conhecerem melhor. Até o próximo programa. You can believe that history is real. Come with me to the firelands. You may